A Espanha sagrou-se bicampeão mundial após bater a Argentina por 1-0 na prorrogação na Copa do Mundo FIFA 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá. E fica a pergunta para o Brasil. Não é? É um exemplo a ser seguido a seleção espanhola e toda a estrutura que foi feita naquele país para que a equipe chegasse nesse status que se encontra hoje? E quanto à Argentina, ela é parâmetro para alguma coisa? Será que a gente realmente tem alguma coisa para aprender com os hermanos e algo para invejar até, como muitos aí jornalistas esportivos aqui no Brasil têm mencionado? Bom, todas essas perguntas e muito mais eu vou responder na sequência hoje aqui, logo após a vinheta. Fala galera, eu sou Fernando Chimude, ex-atleta profissional, ex-goleiro, joguei por 16 anos aí, rodei esse Brasil todo por clubes como Grêmio, Vitória, Santa Cruz, Juventus e outros. Estou aqui para compartilhar um pouco da minha experiência também de quem viveu dentro de campo e falar sobre essa final de Copa hoje. Então vai deixando o seu like, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum tipo de conteúdo aí, muita coisa legal aí por vir. Bom, hoje eu vou falar aqui dessa final da Copa do Mundo, dar uma analisada no que foi esse jogo entre Espanha e Argentina, 1-0, gol do Ferran Torres, e aprofundar, trazendo para o futebol brasileiro, que é o que nos interessa, né? O que a gente pode tirar de lição e o que pode ser feito aí para que o Brasil possa, o mais rápido possível, retomar o título de país do futebol que os espanhóis estão tentando tomar para eles, né? Mas antes de falar da Espanha e do Brasil e dos exemplos a serem seguidos, eu preciso tirar do caminho essa questão da seleção argentina. Que palhaçada é essa que a gente tem visto aqui no Brasil, muitas vezes por parte da nossa própria mídia esportiva, que era muitas vezes aí para influenciar de maneira positiva o torcedor, ou simplesmente apenas informar o torcedor, mas a gente vê sendo extremamente tendenciosa com seus comentários, até mesmo com as suas notícias, e colocando muitos até dos nossos jovens aí para acreditar em coisas aí que é conto da carochinha, conto de fadas, enfim, e muitas vezes até escondendo algo que são fatos aí sobre a história do futebol argentino, né? Como foi o primeiro título lá em 78 em casa, na época da ditadura argentina ali, e os favorecimentos e aquela questão bem estranha, né, vamos dizer assim, contra a seleção do Peru, que tomou 6 ali num jogo bem esquisito, né? Depois a gente teve em 86 Maradona com o gol lá do La Mano de Dios, né? A gente teve situações que a Argentina até hoje só se gaba, comemora, se acha inteligente, esperta por causa disso, né? Quando não passa de algo que a gente chama como ultrapassa, né? Como roubalheira, né? Esses tipos de conquistas argentinas, né? Em 1990 a gente teve a própria comissão técnica da Argentina ali, massagista entrando em campo e dando água batizada para os jogadores brasileiros com tranquilizantes para, de alguma maneira, afetar os jogadores brasileiros ali a performarem menos naquela Copa que a gente foi eliminado exatamente para a Argentina, algo que, mais uma vez, com o passar dos anos, a gente teve jogadores argentinos se encontrando, batendo papo em programa de TV e dando risada, como se fosse algo, né, drogar os jogadores adversários é algo para a gente dar risada, como a gente foi esperto, né, tirar essa carta da manga e conseguir ganhar dessa forma. Então a Argentina, desde sempre, é uma equipe que procura levar vantagem fora do que é honesto, fora do que é o fair play, que a FIFA tanto diz promover, né? E dentro de campo é uma equipe que desde sempre, eu aprendi isso cedo, né? Eu vendo a Argentina ali dos anos 90, dos anos 2000, não demorou muito para eu ver, por exemplo, o Diego Simeone pisando em cima do Raí num Brasil e Argentina, mas não é questão de pisar, chegou atrasado e pisou sem querer, é questão de pós ter feito a falta, passar por cima do Raí, e sabe quando você pisa os pés num tapete para tirar a sujeira do sapato, daquela batidinha com o pé 2 vezes? Dessa forma, pisar na canela do Raí. O Diego Simeone, inclusive, um dos jogadores mais sujos da história do futebol, né? Hoje técnico do Atlético de Madrid. Então, desde cedo, eu aprendi realmente, vendo com meus próprios olhos, a entender que sim, a Argentina é rivalidade, que sim, a Argentina joga sujo, bate muito, sempre teve lá na frente o seu jogador de qualidade, o seu camisa 10 de qualidade, um ou outro centroavante muito bom, goleador, né, alguns jogadores bons, mas na sua maioria operários da bola que correm muito, que têm raça, mas que batem muito, que dão sem bola, que tentam te tirar do sério. Cansamos de ver isso nas Libertadores com os times argentinos também. E o Brasil, pelo contrário, fugindo dessa questão que muitos países aqui na América do Sul mesmo costumam praticar, o Brasil sempre foi o país do futebol, o time de jogar bonito, o time de se impor na bola contra esses caras, e a gente pôde viver ali nos anos ali de 94 em diante, entre 94 e 2010, vamos lá, né? Eu acho que o Brasil
deu espetáculo toda vez que pegou a Argentina, deu show, ganhou, não deixou o pessoal tirar o brasileiro do sério e pôde se impor jogando bola e mostrando que sempre foi o país superior dentro de campo. Então, assim, eu não vou nem partir para o extra-campo, parte de racismo, de chamar brasileiro de macaquito e tudo mais, porque, assim, é difícil, a gente não pode também generalizar. Eu não acho que todo argentino seja racista, eu não acho que todo argentino jogue sujo, eu não acho que todo argentino seja má pessoa, mas no futebol eles são os nossos rivais. Dentro de campo eles costumam sim jogar sujo e, pô, o brasileiro que tá de boa com isso, pô, a não ser que ele não seja patriota nem um pouco, ele não tá nem aí por ser brasileiro, enfim, e aí tem todo o direito de querer escolher um lugar para torcer, um time para torcer e torcer pelos caras, mas você que é brasileiro e se considera um pingo, né, patriota e se importa um pingo com o seu país, com as suas origens, com a sua raiz, você não vai estar confortável torcendo para a Argentina. E nessa Copa não foi diferente, pelo contrário, uma Copa que teve VAR, uma Copa que teve chip na bola, uma Copa que teve câmeras de todos os ângulos, uma Copa que o mundo inteiro, e a gente está vendo o mundo inteiro repercutindo do quão a Argentina jogou sujo, do quão a Argentina foi beneficiada por arbitragens, do quão a Argentina teve o VAR sempre interferindo a seu favor e nunca contra, né? E isso até mesmo manchou. Se a ideia era, né, do Infantino, da FIFA, beneficiar o Messi, fazer do Messi o maior da história, debaixo da sua tutela ali como líder da FIFA, se a ideia era essa, o tiro saiu muito pela culatra, porque o Messi sai manchado dessa Copa também, não pelas atuações dentro de campo, e mais uma vez, não se trata, você é fã do Messi, você é fã do Cristiano Ronaldo. Para mim, são os dois maiores da sua geração, né? Nenhum dos dois é o melhor da história, tá? Não é em números, não é em títulos. E outra coisa, a questão de melhor da história também é bem discutível e nunca vai ter uma resposta 100%, porque você não consegue comparar eras, né? Botar todo mundo no mesmo período e, enfim, nunca vai ter uma resposta exata. E aí vai também do que você leva no critério, se é o melhor no seu auge, se é o melhor contando longevidade, se é o melhor em números e estatísticas, né? Se é o melhor em títulos, que também a maior parte é coletivo. Então você nunca vai ter uma resposta. É legal para você ter aquela conversa, trocar ideias, expor sua opinião, relembrar esses craques e falar sobre eles, mas ter um parecer final de quem é o melhor da história, nunca vai ter nesse tipo de discussão, né? Então é besteira ficar com essa coisa de o Ronaldo, e o Messi, né? Isso aí não, é bobeira. Enfim, o Messi é extremamente talentoso. A Argentina jogou por muito tempo, não é de agora, jogou dessa forma, marcando, batendo, chegando e confiando no seu grande craque, decidindo jogos lá na frente. Ele por muito tempo fez isso e fez novamente isso nessa Copa, mas acabou. E o que vai ser da Argentina de agora em diante? Eu honestamente não acho que a Argentina tenha muito para nos mostrar. Não tenha muita coisa para a gente olhar na Argentina e falar, temos que copiar o estilo argentino. Sim, eles jogam com raça, ok, eles defendem, lutam até o fim. Sim, sempre foi característica argentina, não dá para negar com relação a isso. Usar isso para justificar dar sem bola, usar isso para justificar provocar, usar, né, com coisas baixas muitas vezes, usar isso para não saber perder e querer briga depois do jogo, para mim nada disso é justificativa, né? Então, assim, não tem exemplo para o Brasil seguir na Argentina. A Argentina sempre vai ser Argentina, e é isso aí que a gente viu. Depender de um craque lá na frente, bater muito e tentar, muitas vezes, mexer com a cabeça do adversário melhor, que sempre fizeram com o Brasil aqui na América do Sul, sempre procuraram fazer nas Libertadores e procuraram fazer nessa Copa novamente, fizeram com a Inglaterra em algum momento e tentaram fazer com a Espanha, que não caiu nesse joguinho. A Espanha foi esperta, desde antes do jogo já falava que não se preocupava com a Argentina, mas se preocupava com a arbitragem, jogou o seu futebol e a arbitragem, mesmo favorecendo a Argentina também na final, Fernando, mas a expulsão foi da Argentina. Pô, como é que não expulsam o lance daquele do Enzo Fernandes? Né? Então, assim, era já para expulsar o Paredes na sequência e não expulsou também. Para e analisa o jogo, como todas as faltinhas, aquelas faltinhas que, é falta de Brasileirão, na Premier League não dão, na Libertadores não dão, para a Argentina eram dadas, para a Espanha não era. E pode parecer detalhe pequeno, gente, só que ao longo do jogo isso vai acumulando, e a gente viu um jogo que foi para prorrogação, tá? Então bastasse desse jogo que a Argentina não deu um chute no gol, nesse jogo que a posse de bola, a Argentina teve 35% da posse de bola, num jogo que a Espanha dominou e só a Espanha quis jogar, bastasse um erro da Espanha numa saída de bola,
Bastasse uma bola parada que a Argentina teve, um escanteio, uma infelicidade ali na marcação, e a Argentina achava um gol, e aí? A Argentina campeã, mesmo não jogando nada, né? Mesmo com essa estratégia de tentar tirar os caras do sério, poderia ter sido campeã dessa forma, devido à ajuda das arbitragens, devido à influência que teve de fora e o esforço que teve para levar o Messi novamente mais alto, enfim. Então a gente viu muito disso da Argentina nessa Copa, e para mim isso aí não tem nada que a gente possa olhar e falar, o Brasil tem que buscar isso. Não, até porque a gente nunca precisou ficar buscando influência positiva da FIFA, ficar buscando ajuda para ganhar coisa nenhuma. Teve erro já que favoreceu o Brasil? Claro que teve. Tem erro que favorece a todo mundo. Agora, nunca teve nada direto como teve para a Argentina. Não só agora nessa Copa, diversas vezes, mas em outras Copas que a Argentina também teve sucesso. Então, não, o Brasil não precisa se espelhar em nada na Argentina, além de querer lutar, querer jogar com raça e tudo mais. Tudo que passa disso, eu não invejo e não espero que o Brasil procure buscar nada em relação ao futebol argentino para nos inspirar e para nos trazer de volta às nossas origens e ao lugar que é nosso. Porque a gente chegou aos 5 títulos e ao país do futebol, não foi querendo copiar argentino. Pelo contrário, foi botando eles no lugar deles, mostrando que eles podiam bater, que nós ia jogar, né, mostrando que enquanto eles queriam provocar, a gente queria jogar bola, fazer gol e ser campeão. E é isso que o Brasil sempre fez, e é assim que a Argentina sempre ficou atrás do Brasil e vai continuar ficando desde que a gente recupere as nossas origens. Então, de um lado, se a Argentina mostrou que estava num lugar que não devia estar, que estava jogando um jogo que não tinha capacidade para jogar, e esse time argentino era um time carregado por Messi e pela ajuda da arbitragem, tá? Os jogadores. Eu vi recentemente uma entrevista do Leonardo, nosso ex-meia lateral esquerdo aí, ex-dirigente de PSG, e hoje ele e o Maldini vão comandar a reestruturação do futebol italiano, da seleção italiana. E o Leonardo falando sobre, olha, só falando sobre o Neymar, falou, o Neymar era um artista. Eu não me considero que eu era um artista, eu era mais um soldado da bola. E olha que o Leonardo era muito bom jogador, foi camisa 10 em diversos times que passou, Milan, PSG, enfim, e jogador de qualidade, meia canhoto. Tá? Mesmo assim, ele se considera um soldado da bola, que é o cara, o cara que tinha que fazer ser um atleta consciente, se dedicar para o time, correr para os outros, para a estrela brilhar, né? E o Neymar ele coloca como um artista, um cara que, o cara diferenciado que vai fazer a diferença para ti. Por que eu tô falando isso? A Argentina sempre foi formada por soldados e uma estrela lá na frente. Você não precisa ter 11 artistas correndo no seu time, como o brasileiro muitas vezes quer ter na seleção. Enfim, a Argentina chegou aonde chegou com o seu artista carregando, os operários fazendo o máximo ali nas estratégias deles, até mesmo jogando sujo e se aproveitando da arbitragem, fechando os olhos, virando a cara para algumas atitudes, e chegou num lugar que não tinha cacife para estar. E isso foi comprovado durante o jogo. A Espanha dominou, teve a posse de bola, como é de costume, mas até mesmo a Espanha, e eu ouvi durante a transmissão o pessoal falar o tic-tac no seu auge. Gente, o tic-tac da Espanha não é mais aquele tic-tac lá do Guardiola, tá? Aquele tic-tac de 2010. Não é, a gente não vê a Espanha farmando passezinho como se fosse uma roda de bobo, tocando sem avançar, sem criar nada. A gente não vê, a gente vê a Espanha assim, usando a posse de bola para se defender, né? Enquanto você tem a bola, o adversário não pode fazer gol em você, a não ser que você entregue essa bola numa posição com a sua defesa aberta, que é o que a gente tem visto acontecer muito hoje com essa questão das equipes quererem todas saírem jogando, todas trocar passes, todas ter posse de bola. Quem não sabe, faz besteira. Entrega a bola e sofre gol entregado. Se você olha essa Espanha do De La Fuente, os caras não trocam passe à toa, e assim que eles trocam passe na saída de bola e a pressão vem, e tá no mano a mano, eles identificam o mano a mano lá atrás e o campo com espaço, a bola longa é feita sem nem pensar. Então não é aquela saída de bola do Diniz que não pode dar chutão de jeito nenhum, e você tem que bater a pressão de qualquer jeito. A Espanha toca a bola para atrair o adversário, deu espaço, deu 1 contra 1, deu o campo para lançar nas costas, os caras exploram sem nem pensar. Essa Espanha que é inferior à Espanha campeã da Euro 2 anos atrás, que tinha o Yamal e o Nico Williams voando no auge e tinha muita velocidade nas beiradas de 1 contra 1. A gente não viu grande jogo do Yamal, nem uma grande Copa do Yamal. Nico Williams menos ainda vindo do banco. Ainda assim, faziam suas funções bem o suficiente para potencializar esse estilo da Espanha. Sim, de toque de bola, sim, de posse de bola, sim, de criação, mas sendo aguda quando tinha que ser.
quebrando quando tinha que quebrar, explorando um contra um em velocidade quando tinha que explorar. Então a Espanha evolui o seu estilo de jogo, a Espanha não abusa da sorte tocando bola sem necessidade, e a Espanha acabou fazendo um jogo de manual, né? É um jogo, uma final de manual, controlando completamente a Argentina, e ainda assim correu certo risco, como eu falei. A diferença é pequena. Mesmo o time argentino sendo limitado, conseguiu ali, nessa questão das arbitragens ficar controlando faltinha e tudo mais, estar por uma bola de complicar a vida da Espanha. Faltou para a Espanha também, de repente, um centroavante mais matador, de mais qualidade. O Oyarzabal é um bom jogador, mas ninguém está aqui falando, na seleção brasileira, se nós tivéssemos um Oyarzabal, nós estaríamos bem na fita. Né? Então não é o caso. A Espanha também tem sua dificuldade e a falta de alguns jogadores que poderiam ser melhores. Mas isso não impede que, como equipe, ela se imponha o seu estilo de jogo e faça o adversário pagar caro quando errar. Né? A Argentina errou com o Enzo, achando que a arbitragem ia fechar os olhos para aquela entrada dele abusiva demais, né? Digna totalmente de segundo cartão amarelo. Inclusive, na sequência, o Paredes tem outra falta de segundo cartão amarelo, que aí querer demais que o juiz expulsasse 2 seguidos. Mas o mínimo a arbitragem fez e foi coerente ali, porque a Argentina abusou demais e acabou pagando caro. E a Espanha acabou saindo campeã mundial. E esse estilo argentino de jogar futebol, que é repugnante, né? Não sai premiado de uma Copa simplesmente, porque temos um gênio na frente, o Messi, e por causa disso vai se ignorar tudo o resto? Eu não consigo. Né? Então, ainda bem que a Espanha foi recompensada pelo que fez dentro de campo e saiu campeão mundial nessa final. E aí, nas entrevistas pós-jogo, a gente vê os jogadores espanhóis e até as jogadoras espanholas, né, que estavam ali no campo pós-jogo, campeãs mundiais também, batendo muito na tecla do que levou a Espanha estar onde está hoje, campeã mundial masculina, campeã mundial feminina, e todos destacando a mesma coisa, continuidade no trabalho. Os meninos desde a divisão de base, desde os 8, 9 anos, aprendendo o DNA, o estilo de jogo espanhol, implementando isso na divisão de base, os meninos crescendo nesse estilo de jogo, sabendo o que deve fazer, chegando à parte competitiva, jogando do mesmo jeito que a seleção principal joga. O treinador que era da sub-20 se tornou um treinador da principal, né? Enfim, o estilo espanhol de jogar, vindo desde a base, o DNA, o jogador espanhol não deixa de ser o que ele é na sua raiz, desde quando começa lá na escolinha. O Brasil se perdeu nisso. Outra coisa, a gente vê como eles são time, são família. Quando você vê, por exemplo, um Pedri, que é a grande revelação do Barcelona, La Masia, né, tanto se fala dos meias e volantes do Barcelona, desde Xavi, Iniesta, Busquets, o Pedri nessa linhagem, e aí ele tá na seleção na Copa, e ao longo da Copa ele perde a posição, e quem ganha a posição é um meia, Dani Olmo, que também joga no Barcelona. Para pensar nisso. Né? Também joga no Barcelona, e é reserva muito mais do que o Pedri no Barcelona. Mas na seleção, o treinador simplesmente falou, viu que, para esse momento, nesse mês de Copa do Mundo, né, fim de temporada, por algum motivo, o Dani Olmo tá dando mais certo que o Pedri. O Fabian Ruiz está dando mais certo que o Pedri. E aí ele faz a substituição e o Pedri não vai para o banco e causa uma polêmica danada e não quer entrar vindo do banco e faz carinha feia, não corre para ninguém quando entra. Não, ele entra no jogo como entrou na final e entra para ser decisivo, porque quando ele entra, o Rodri já saiu. E o Rodri, que vinha sendo o cara do jogo e ganhou merecidamente demais o prêmio de melhor jogador da Copa, porque é um jogador que faz a diferença com e sem bola. E não importa se, mas as assistências, os gols, futebol é muito mais do que isso, é muito mais do que estatísticas olhadas de maneira fria, né? E o Rodri, que dominou o jogo enquanto jogou, chegou uma hora que, precisou sair, acabou o gás. E o Pedri entrou e foi importante para a qualidade do meio-campo da Espanha não cair. Isso aconteceria, talvez, no Brasil? Difícil, né? Então você vê que realmente é um grupo fechado, é um grupo que se conhece, e para o Brasil falta isso. A gente vê a seleção brasileira durante o ciclo todo pré-Copa, e a gente espera que isso mude agora com o Ancelotti, com muitas mudanças, muitas convocações diferentes. Mas tem que testar, tem que convocar esse, tem que convocar aquele, tem que convocar esse porque é de clube e tal, tem que convocar aquele porque vai negociar para a Premier League, o cara tem que ter convocação, tem que convocar aquele outro. Não, cara, o Ancelotti não precisa acertar, sabe, na lista, ele não precisa ter 11 titulares e 11 reservas os certos, até porque não tem essa questão de o certo. Eu vou ter uma opinião, você vai ter outra, o Ancelotti vai ter outra. Mas ele precisa fechar com um grupo e dar uma chance para esse grupo
se provar, sabe? E não ficar trocando toda hora, para criar de fato um time. Porque o Brasil não precisa ter os absolutos 11 melhores jogadores brasileiros em campo. O Brasil precisa ter o time que dá liga, que joga junto bem. O jogador que corre pelo outro, o jogador que decide para aquele que corre. Tudo isso tem que ter. Né? E a gente não pode ter um Vini Júnior, no 25 anos de idade, trotando sem bola, porque o Ancelotti monta um esquema de um jeito que ele não precisa correr, e aí depois, quando o Ancelotti pede para ele vir para a beirada, aí ele não quer correr também sem bola. Não dá. O cara com 25 anos de idade, gente. Hoje em dia, quem não corre é o Messi com 39, o Cristiano Ronaldo com 41, seria o Neymar na nossa seleção, era o Salah lá no Egito. Não o Vini com 25 anos. Então, e o Ancelotti precisa ter essa personalidade de falar, não, se não fizer, eu vou tirar e vou pôr outro e acabou. Porque não pode ter ninguém maior que o time e que a seleção. Então, é esse tipo de coisa que o Brasil precisa puxar da Espanha, precisa copiar, precisa aprender. Né? E não que precisa virar um time tic-tac, precisa jogar o futebol que a Espanha joga. Não é isso. O Brasil precisa ser Brasil. E óbvio que quando a gente fala o Brasil ser Brasil, eu já mencionei aqui no outro vídeo, dos laterais que passam, né, do meia de criação. Óbvio que o futebol mudou. É óbvio que você não pode ter um camisa 10, tendo dois atacantes à frente dele e o seu camisa 10 não marcar ninguém. Não dá. Você tem no máximo um jogador, no máximo dois, que contribuem pouco defensivamente, sem bola. Mas dá para você ter esse estilo de jogador, essa criatividade. Por exemplo, quando eu falo camisa 10, olha o Olise na França. Olha o próprio Messi com bola na Argentina. Né? Esse tipo de jogador com bola, sem bola, você vai achar uma maneira de encaixá-lo no seu time, nem que ele seja um dos dois que não trabalha tanto sem bola ali na fase da marcação. Mas você precisa ter esse cara da criação, e não só os pontas que a gente tem produzido, e não ficar olhando, todo jogador que tem qualidade a gente empurra para a ponta, sabe? Você precisa ter esse volante que controla jogo. O Rodri não é um cara extremamente veloz, uma pegada monstra de volante, mas pô, com a bola o cara controla o jogo. Bons passes, dinamismo, sem bola, inteligente, corta caminho, faz cobertura. Né? Então, assim, o Brasil precisa revelar esse tipo de jogador. Os laterais brasileiros precisam ser ofensivos. É o estilo do Brasil de jogar. Não que ele não vai saber marcar, mas ele precisa fazer uma ultrapassagem, ele precisa dar um apoio pro ponta. Criar o 2 contra 1 ali pela beirada. O Brasil precisa ter os pontas que vão dentro, com o lateral passando. Isso é o futebol brasileiro que o Brasil deixou de lado para querer ser europeu. E não precisa. Dá para se ajustar. Não é que a gente vai voltar a jogar como se jogava em 94, como em 2002. Não é isso, mas você ajusta. A própria seleção de 2002, ela não jogava como em 94, ela jogava com 3 zagueiros. Por que o Filipão botou 3 zagueiros e mais um volante plantado, Gilberto Silva na frente? Para poder liberar os laterais e ser Brasil com bola no ataque, os laterais atacando, tendo a postura defensiva ainda. Então você acha maneiras de ser quem você é. O time que fica com a bola, que gosta da bola, que faz triangulação, que faz tabela, que tem um contra um, que tem o drible, que joga de maneira alegre. Esse é o Brasil. Tá? E o exemplo que a gente tem para buscar da Espanha é isso. A Espanha, mesmo não sendo o mesmo tic-tac que foi campeão em 2010, ela se aprimorou, o futebol mudou desde então, mas ela continua com o seu estilo, ainda que seja um pouco diferente, né? Ela continua com o seu estilo e continua adicionando coisas para continuar sendo melhor. É isso que o Brasil precisa olhar e falar, precisa disso, né? A base é treinada para jogar desse jeito até chegar no profissional. O Brasil precisa olhar disso. O time é um elenco, o treinador monta um elenco, monta uma família e os caras têm confiança e vão rotacionar entre eles. E para entrar ali, vai ter que vir alguém muito bem de fora para entrar, senão não vai entrar. Não é questão de panelinha, é questão de você identificar um time que dá certo, que dá liga. Tem que fazer isso. Né? E quando o Brasil teve sucesso, família Scolari. Por que era família Scolari? Porque tinha disso, e não é questão de panela, é questão de confiança, é questão de time, de entrosamento, de conhecer com quem você está jogando. Né? Tudo isso faltou ao Brasil nesse ciclo, que foi uma bagunça, mas não pode faltar para o próximo. E dá para fazer. Dá para fazer. Né? Esperamos que o Brasil possa buscar isso, os exemplos corretos para serem aplicados, e não exemplos bestas de gente que, me desculpe, mas não entende nada de bola quando começa a falar que a Argentina é o que você queria que o seu time favorito fosse. No quê?
sofrendo para ganhar de Cabo Verde com a ajuda da arbitragem, sofrendo para ganhar do Egito com a ajuda da arbitragem, tendo que voltar 2 minutos para trás para anular um gol, sendo que quando ganhou da Inglaterra, fez a falta segundos antes do lance do gol e o VAR não olhou. Então, assim, coisas que ficaram escancaradas nessa Copa do Mundo. Não, a gente não precisa disso para a gente ser campeão. A gente nunca precisou. A gente precisa seguir os bons exemplos, né? E sim, a FIFA precisa, o mundo precisa hoje, que ficou escancarado quem é a Argentina, o que tem sido a Argentina, o que tem sido Infantino e Messi aí, e esse escândalo precisa ser investigado para que a gente não continue sofrendo com isso e só mudem, né, as cartas do baralho, o time favorecido, o jogador que daqui a pouco vai ser a bola da vez para a FIFA espremer o máximo e tirar cada centavo, levantando o nome desse cara. Tem que vencer o futebol, tem que vencer, de fato, quem faz por merecer dentro das 4 linhas, e não alguém que a FIFA quer elevar, né, e transformar isso aí num WWE. Com todo respeito ao fã de WWE, eu nunca fui fã, né, e se for pro futebol virar esse tipo de coisa, não vai ser o tipo de coisa que vai me agradar. Beleza, galera? Então eu fico por aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum tipo de conteúdo. A Copa do Mundo acaba, a temporada europeia está para começar e a gente vai trocando ideias aqui no canal. Sempre que pintar algum assunto, eu estou trazendo vídeo para vocês aí. Valeu, galera. Um grande abraço, até a próxima. Valeu!